O chute e o despenhadeiro. O bolo de aniversário ainda fumegava, as velas tremulando como pequenos sinais de SOS. 37 anos e ali estava eu, sorrindo para a mesa cheia de rostos falsos, enquanto meu marido Paulo apertava minha coxa debaixo do pano de linho. Não era carinho. Era um aviso. Não faça isso, Clara. Seus lábios mal se moveram, mas eu ouvi. Sempre ouvi. A amante dele, a tal Marina, ria alto de algo que ele havia dito, os dedos brincando com o copo de vinho como se fosse um troféu. Paulo, meu marido de 15 anos, inclinou-se para ela, os olhos brilhando de uma forma que eu não vi há tempos. Então veio o chute. Seco, preciso, no meio da minha canela. Um pesca-pisca de dor sob a mesa, enquanto ele sorria para Marina como se fosse o homem mais encantador do mundo. Desculpe, amor, murmurou, sem olhar para mim. É só um espasmo. Eu não respondi. Em vez disso, peguei a faca do bolo, aquela de prata, com cabo de madreperola, presente de casamento, e cortei um pedaço generoso. Ofereci a Marina. Experimenta, querida. Receita da minha avó. Dizem que é afrodisíaca. Ela hesitou, mas Paulo, sempre o anfitrião perfeito, insistiu. Claro que ela deve provar, Clara. Você é tão hospitaleira. O chute veio de novo, dessa vez no tornozelo. Mais forte. Quase me fez soltar o prato. Foi então que eu sorri. Um sorriso lento, daqueles que doem nos cantos da boca. Ah, Paulo disse baixinho demais para os outros ouvirem. Você esqueceu que eu sei do seu medinho. Ele congelou. Os talheres tilintaram contra os pratos, a conversa seguiu adiante, mas os olhos dele se cravaram nos meus, pupilas dilatadas como as de um animal encurralado. Do que você está falando? Daquela vez no Mirante da Serra. Quando você tinha 10 anos e empurrou o Joãozinho lá de cima. Baixei ainda mais a voz. Só que o Joãozinho não caiu. E você quase caiu. Quase. O garfo escorregou da mão dele. Marina percebeu, franziu o senho, mas Paulo não tirou os olhos de mim. Você não sabe de nada. Sei que você tem pesadelos com altura até hoje. Que suou frio quando subimos no bondinho do Pão de Açúcar. Que evita varandas, sacadas, qualquer coisa que não tenha grades até o chão. Inclinei-me como se fosse beijá-lo. E sei que você mentiu para ela. Disse que era corajoso. Que já tinha pulado de paraquedas, escalado montanhas. A respiração dele ficou ofegante. Marina, confusa, tocou seu braço. Paulo, você está bem? Ele não respondeu. Os nós dos dedos esbranquiçados, a garganta trabalhando para engolir algo que não descia. Clara? Relaxa, sussurrei. Não vou contar. Só queria que você soubesse que eu sei. Então me afastei, peguei minha taça e brindei com os convidados, enquanto Paulo se levantava tão rápido que a cadeira caiu. Todos olharam. Ele balbuciou algo sobre ar fresco, sobre precisar fumar, e saiu cambaleando em direção à varanda. A casa tinha uma sacada larga, sem grades. Marina correu atrás dele, preocupada. Paulo, espere. Eu não me mexi. Ouvi os passos deles, o som abafado de vozes e então, o grito. Não de dor, de terror puro, primal. O som de um homem que, de repente, entende que o chão pode sumir a qualquer momento. Corpos se levantaram. Alguém gritou. Eu terminei meu vinho, devagar, enquanto o silêncio que se seguiu era cortado apenas pelos soluços histéricos de Marina. Ele pulou. Meu Deus, ele pulou. A polícia chegou rápido. Perguntas, olhares desconfiados, da palavra suicídio pairando no ar como um cheiro de queimado. Ninguém entendeu. Todos disseram que ele era tão feliz, tão bem-sucedido, tão apaixonado. Só eu sabia a verdade. Que às vezes um chute sob a mesa é tudo que basta para lembrar um homem de que o mundo é feito de abismos. E que algumas quedas começam muito antes do primeiro passo. A porta do apartamento de Lucas permaneceu entreaberta, balançando levemente com a brisa que vinha da sacada. Não precisei empurrá-la. Entre os policiais, os vizinhos curiosos e os repórteres que já começavam a se aglomerar na calçada, ninguém notou quando entrei. O cheiro de café fresco ainda estava no ar, misturado a algo mais denso, metálico. A xícara, intacta, repousava sobre a mesa de centro, ao lado de um livro aberto, As Flores do Mal, a página marcada com um bilhete de avião para Paris. Data de partida: amanhã. Passageiros, 2. Marina não mentira quando disse que ele era feliz, pelo menos, não inteiramente. A felicidade de Lucas era como aquelas fotografias antigas, retocadas à mão para esconder as rachaduras. Eu conhecia cada uma delas. No quarto, a cama estava feita com uma precisão quase militar. Sobre o travesseiro, um envelope branco. Meu nome escrito à tinta, com a caligrafia cuidadosa de quem ainda acreditava que as palavras podiam salvar algo. Dentro não havia despedidas. Apenas um recorte de jornal amarelado de 20 anos atrás,
tragédia em obra. Operário cai de andaime e morre no local. Testemunhas relatam discussão prévia com o engenheiro responsável. O nome do engenheiro destacado em vermelho, Carlos Vilela. Meu pai. E abaixo, a caneta, uma única frase: você sempre soube que eu não ia pular sozinho. Fechei o envelope. Do lado de fora, Marina chorava nos braços de uma amiga, repetindo que não entendia, que ele não deixará nenhuma carta. Mentira por omissão, como todas as nossas. Na sacada, a grade de proteção havia sido cerrada com precisão cirúrgica. Não um gesto de desespero, mas de cálculo. Lucas não pulou. Ele caiu, como meu pai havia caído, como tantos outros caíram quando as vigas apodreceram, quando os cabos arrebentaram, quando os alicerces, sempre os alicerces, foram construídos sobre areia movediça. E agora o prédio inteiro tremia. Não por causa do vento, não por causa do corpo estatelado no asfalto, mas porque lá embaixo, entre os escombros da queda de Lucas, algo mais havia se quebrado. Algo que sustentava muito mais do que um homem. O telefone vibrou no meu bolso. Uma mensagem anônima: a próxima viga está no 12º andar. Verifique os projetos originais. Sorri. Não pelo alívio de estar certo, mas pela ironia de que no fim, todos nós herdamos algo. Meu pai me deixou as rachaduras. Lucas, as provas. E eu tinha a paciência de um homem que sabe que cedo ou tarde, até os prédios mais altos desabam. Desci as escadas sem pressa. No hall de entrada, um grupo de moradores discutia com o síndico, exigindo uma vistoria de emergência. Um deles, um homem de terno caríssimo e olhos injetados, me reconheceu. Seu rosto empalideceu. Você estava com ele ontem à noite. Estava. O que você sabe? Apertei o botão do elevador, observando os números descendo, um a um. Que este prédio, disse, baixando a voz, foi construído sobre ossos. E ossos, meu caro, têm o hábito de voltar à superfície. As portas se abriram. Entre os reflexos distorcidos do espelho, por um segundo, vi não meu rosto, mas o de meu pai, mais jovem, sorrindo da mesma forma que sorria sempre que assinava um laudo falsificado. Desça pelo 12º, murmurei para o homem antes de entrar. E reze para que a viga aguente em seu peso. As portas se fecharam. Lá fora, o síndico começou a gritar ordens, mas era tarde. O prédio já estava falando. E eu era o único que entendia sua língua. O elevador desceu em silêncio, mas o prédio não. As paredes rangiam como costelas sob pressão, e o ar cheirava a mofo e algo mais antigo, um cheiro de terra úmida, de coisa enterrada há décadas e agora revolvida. No 12º andar, as portas se abriram para um corredor escuro, onde as lâmpadas piscavam como olhos moribundos. Alguém tinha riscado algo na parede com giz. Aqui jaz o que não deveria ter sido movido. A caligrafia era familiar, a mesma que eu vira nos papéis do meu pai, anos atrás, quando ainda acreditava que sua profissão era honesta. O síndico não desceu. Ouvi seus passos correndo escada acima em direção ao térreo, como se pudesse escapar do que já estava dentro das fundações. Bobagem. O prédio não soltava ninguém tão fácil. Saí no 8º andar, onde a porta do apartamento 803 estava entreaberta. Dentro, a mulher de cabelo grisalho que me contratara 3 dias antes estava sentada à mesa da cozinha, as mãos tremendo em torno de uma xícara de chá frio. Ela não se surpreendeu ao me ver. Você encontrou? Perguntou, a voz um fio de fumaça. Encontrei, respondi, tirando do bolso o relógio de ouro que ela me dera para identificar. O ponteiro dos segundos não se movia. Nunca se movera. Mas não é o que você acha. Ela fechou os olhos. Meu marido disse que era só um relógio. Seu marido mentiu. Assim como mentiu sobre as vigas de aço que deveriam sustentar este prédio. Assim como mentiu sobre os corpos que foram misturados ao concreto quando a obra atrasou. A mulher não chorou. Apenas assentiu, como se já soubesse. Eles estão voltando, disse ela. Ouvi-os ontem à noite arranhando as paredes. Não são eles. É ele. Coloquei o relógio sobre a mesa. Seu marido não morreu no acidente de carro. Ele está aqui, dentro das paredes. E está com fome. Um estalo seco veio do teto. Gesso caiu como neve podre sobre os nossos ombros. A mulher não se moveu. O que eu faço? Nada, respondi, pegando minha pasta. Você assinou o contrato de compra. Agora é dona não só do apartamento, mas de tudo que foi enterrado embaixo dele. Ela abriu a gaveta da mesa e tirou um revólver enferrujado. Meu marido me ensinou a atirar. Balas não adiantam, falei, já me dirigindo à porta. Ele não é um fantasma. É uma dívida. E dívidas se pagam com juros. No corredor, as luzes se apagaram de vez.
Alguém, ou algo, começou a bater nas portas dos apartamentos, uma após a outra, como um cobrador impaciente. No 12º andar, ouvi o rangido de uma viga se partindo ao meio. O prédio suspirou, finalmente livre para desabar sobre si mesmo. E eu sorri porque meu pai sempre dizia que o melhor negócio era aquele em que todos perdiam, menos nós.